Muito buenos dias a todos. Olá, minha querida Andrea Alvarado, muito buenos dias, como estás? Olá, olá, como estás? Buenos dias. Olá, muito buenos dias, Alejandro. Buenos dias a todos que estão acá, Juan, a Milena, a Laura, todos que estão aqui, a Blanca. Que gusto rever-nos aqui, a los que já tiveram a oportunidade de estar com nós outros no último evento em Finaceu. Foi um espaço muito interessante. Tivemos a oportunidade de aprender muitas coisas juntos. E hoje, Juan, o que nós outros vamos aprender é algo que eu considero que é um dos conhecimentos mais importantes, não somente para um profissional da área comercial, pero para um profissional em todas as áreas de nossas vidas. Por quê? Se eu perguntar para vocês, qual é a habilidade blanda que mais se invierte hoje no desenvolvimento personal e profissional? Qual é a habilidade blanda mais importante? Vocês sabem? Me escrevam acá. Quero ver se vocês sabem disso. Tu sabes, Juan, Blanca, Glória? Escrevam para mim. Quero ver se alguém sabe qual é a habilidade blanda mais invertida, que mais se invierte hoje nas empresas e também no desenvolvimento personal. Quero ver se vocês sabem. Escrevam para mim. Quero ver se vocês têm ideia de lo que estamos falando aqui. Quando nós outros iniciamos nossa jornada em las empresas, nós outros somos contratados por lo que sabemos, pero muitas vezes salimos por nossos comportamentos. Mira, Carlos colocou la comunicação efetiva. Muito bem, Carlos. Excelente, Carlos Eduardo. La comunicação assertiva é, sem dúvida, um dos pontos mais claves, mais importantes para qualquer profissional e ser humano que queira evolucionar na vida. Por quê? Porque somos humanos e necessitamos manejar nossas emoções, as conexões que generamos com as pessoas. Então, por exemplo, tu eres uma pessoa que tem um alto nível de conhecimento, tens muito conhecimento, só que se tu, por vezes, te pones a uma situação, a um sentimento negativo, tu acabas se comunicando de maneira negativa, ok? E também tu interpreta as pessoas de maneira negativa, Tati. Então, hoje a reunião que vocês vão ter aqui com nós outros de 1 hora é para que vocês salgam de aqui entendendo que somos todos diferentes e que vamos aprender aqui, Gustavo, que há uma maneira distinta para poder atuar com cada personalidade de nós outros. Estou seguríssimo que hoje vamos a ter aqui um espaço muito positivo e quero felicitar a vocês. Vocês estão acá às 11 da manhã de um fim de mês, preparando-se, forjando, afilando a espada de vocês. Então, de verdade, estou muito, muito entusiasmado e feliz que vocês estão aqui trabalhando forte em si mesmo. Chicos, quisiera aqui, primeiramente, iniciar, né, já agradecendo a todos e rapidamente apresentar-me a los que não me conhecem. Então, a los que não me conhecem, eu sou Luiz Melo, eu sou o fundador de On Life Academy, essa empresa que é uma aliada de Fenaceu, e nós outros estamos aqui juntos, estou aqui com Ju Flores, minha esposa, minha sócia, diretora de operações, onde em On Life Academy nós outros buscamos ajudar as empresas e as pessoas a construir ambientes de confiança, porque, chicos, sem confiança é muito difícil trabalhar, ok? É muito difícil. Eu venho já trabalhando com a parte humana já um pouco mais de 20 anos. Sou padre de 4 filhos. Para os que não me conhecem aún, vêm, sentem, escutam meu espanhol, veem que há algo raro. É que eu sou de Brasil, cheguei aqui em 2015, me quedei acá, fui sequestrado por essa colombiana. Tenho 4 filhos, sou uma pessoa muito feliz acá em Colômbia. Atendemos a vários países da Latinoamérica. Sou escritor de 2 livros, como vocês veem aqui na pantalla, El Poder de la Marca Personal e El Samurai de las Ventas Humanizadas. Hago em treinamentos em muitos lugares, chicos, com esse objetivo de ajudar a vocês perceberem o valor das relações humanas
e como poder relacionar-me de uma forma mais autêntica com as pessoas, principalmente com aqueles clientes que por vezes, chicos, têm parece que tem uma couraça, parece que tem uma armadura que é difícil penetrar esse coração. Pero a pergunta que eu me pongo a pensar é: com quem esses clientes se estão relacionando? Será que tu estás sendo uma pessoa autêntica? Ou ao final tu estás sendo protocolar, transaccional, entregando a informação que te ensinaram, pero sem uma emoção, sem uma intenção tão clara? Então, chicos, hoje eu quero iniciar já esse taller com vocês acá, perguntando o seguinte: isso é solamente o que tu crees. Aqui vamos aprender, pero eu quero saber se tu tens ideia. Escreva aí no chat qual crees que seja a tua personalidade. Tu eres uma pessoa mais emocional, mais mental ou mais prática? E escreva também, junto, coloca na comida e coloca ao lado. Tu te considera uma pessoa, se conecta mais com aquilo que tu vês, aquilo que tu escutas ou aquilo que tu tocas, aquilo que tu sientes? Escrevam para mim aqui, eu quero saber o que vocês se creem. Ó, mira, e Milena colocou emocional. Muito bem, Milena. E tu te considera também uma pessoa, además de emocional, uma pessoa visual, uma pessoa que lhe gusta mais do que tu escuta ou sentir as coisas? Mira, Blanca colocou uma pessoa mais emocional. Mira, então, Milena, tu coloca uma pessoa mais emocional e mais kinestésica de sentir. Juan coloca uma pessoa mais mental auditiva. Interessante. Carlos coloca prático visual, emocional visual. Colocou Julieta. Mira, Glória colocou. Eu me considero uma pessoa mais prática kinestésica. Laura colocou uma pessoa mais emocional visual. Joana colocou mais mental auditiva. Imaginem, chicos, que interessante. Mira o que vocês estão dizendo para mim. Chicos, isso aqui é o mapa de la vida, porque a hora que, se Jéssica habla, que é uma pessoa emocional auditiva, Jéssica, a hora de eu já sei como me conectar contigo. Jéssica, a partir de agora, eu vou falar contigo com mais despacio. Eu vou falar contigo tratando de expressar minhas emoções, pero também hablando com muita claridade, porque para uma pessoa mais auditiva se hace necessário esse tipo de comunicação. Chicos, bem verdade que saber isso é uma ajuda maravilhosa. Sin embargo, não é certo que vamos atender nossos clientes conscientes de seus perfis, de suas personalidades. Hasta que quando nós outros começarmos acá, vocês vão ver, Edgar, que a hora que tu coloca que tu eres mental e uma pessoa kinestésica, vamos fazer alguns exercícios para que tu sepas efetivamente se tu tens essa personalidade e esse patrono comportamental. E por que é tão importante saber de um e poder saber do outro? É isso o que vamos fazer hoje e vamos aqui ir a alguns temas práticos. E ao final les quero deixar um regalo, vale, chicos? Que passaria, chicos, se tu pudieras criar confiança com todos os perfis de clientes? Eu quisera que alguém aqui aproveitar esse espaço para apresentar-se a todos que estão conectados. Recuerdam que esse evento virtual é um networking. As pessoas se estão conhecendo. Recuerdam que levanta a manito aqui quem lhe gostaria contestar essa pergunta, ok? Apresentando-se e para que as pessoas te conozcam. E eu vou aproveitar nesse momento que tu te presenta e vou fazer alguma leitura acerca de tu personalidade. Vale? Recuerdam que todos os eventos que tu participe, Chico, são oportunidades de fortalecer tu posicionamento de marca. Muito bem, quem quer falar? Quem quer apresentar-se e contestar esta pergunta cá? Um de cada vez, Chico, senão você queda com muito ruído, você queda com muita confusão aí. Pode ser tu mesmo, Jéssica. Muito bem. Jéssica quer falar, Jéssica Sandoval está com a sonrisa. Muito bem, Jéssica. Me encanta isso. Jéssica, muito bem-vinda. Como estás? Não, não me venha com a excusa. Eu sei que está funcionando o teu microfone. Isso eu conosco. Vamos a ver, Jéssica. Ahí ya.
Aê, muy bien, estava de chiste contigo. Jéssica, muito buenos dias. Primeiro, muitas graças. Primeiro, Buenos días. quero que tu te presente a todos, vale? E quisiera que tu contestar essa pergunta. Que passaria, Jéssica, se tu pudieras criar confiança com todos os perfiles de clientes? E quero que tu digas, qual é o perfil de cliente mais difícil para ti te conectar-te? Buenos dias. Hola, buenos días. Mi nombre es Jessica Sandoval. Yo soy analista de ventas de Hogarú. Bueno, yo creo que si generamos confianza pues con los clientes podemos vender mejor. Aparte pues de que digamos que con nosotros que dure más tiempo en la compañía, que permanezca más tiempo pues con nosotros, no solamente cierto tiempo, sino pues más tiempo con nosotros. Muito bem, Jéssica. E Eh, qual é o perfil de cliente mais difícil para ti, mais retador para criar uma conexão? Creería que pues hay unos que son muy complicados, los que preguntan y preguntan y preguntan mucho. Creería que son esos. Creo que los que preguntan más son los que desafortunadamente les va un poquito mal, que, Interessante, Jéssica. que de una vez digamos que compran, les va muy bien. Creo yo, no sé. Excelente. Jéssica, então te vou contar um secreto para ti. Tu vas a ganhar um regalo agora. Eu não sei o que tu escreviste, se tu eres mais visual, se tu eres mais auditiva ou kinestésica. Tu te recuerda o que escreviste allí? Escribí emocional y auditiva. Auditiva. Muito bem. Te vou contar algo. A tendência é que tu seas mais visual. E te vou dizer por quê, Jéssica, não te preocupes. Não é porque eu te conozco mais que tu mesmo. Generalmente, as pessoas mais visuais falam mais rápido. E tu hablas rapidito. E outra Sí, coisa, as pessoas visuais não les gusta de las pessoas que hacen muitas perguntas. Então, minha querida amiga, mira que interessante, com esse pequeno exercício com Jéssica. Jéssica, muitas graças e felicitações. Agora todos conhecem a Jéssica para ser speaker de seus eventos. Listo, chicos? Aí está nossa queridíssima. Eu quero dizer a vocês que esse pequeno exercício que eu acabo de fazer é uma forma de entender que, carajo, Luiz, eu pensei que eu era auditiva, Deus mío, e que me gostava escutar a meu novio me dizendo amor, mi princesa. Chicos, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Quando falamos de nosso canal sensorial, de nosso canal auditivo e de nosso canal visual, estamos falando da maneira de como temos mais receptores de informação. Por onde captamos mais a informação? Qual é nossa preferência para captar a informação? Então, quando passamos a descobrir isso, passamos a entender, então, quais são os perfis de clientes que nós outros tendemos a não gostar tanto. Ok, Gustavo? Então, dito isso, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vamos a ver se estamos na mesma honra aqui. Que significa essa tal palavrita personalidade? Escrevam aqui no chat. A, B, C ou D. A seria uma característica positiva de cada ser humano. B seria um patrão que adquirimos quando somos adultos. C é a essência, a parte mais pura da vida, a personalidade. E D é uma máscara que ponemos para sobreviver. Escrevo aqui no chat A, B, C ou D. Oh, meu amor, mira, vocês escrevendo, são tão belos. Mira, Gustavo, foi ele que sacou aquele cangrejo e sacou a todos de la caja aqui, ó. Gustavo, C, 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 todo C. Muito bem, excelente. Muito bem. E todos, chicos, vocês estão pensando ou estão indo en el flujo? ¿Ah? Em Blanca, muito bem. Eu les vou contar um secreto, então. Vale, e vou contestar dizendo a resposta. A resposta é D. La personalidade, chicos. Les vou contar aqui, escúchame bem. Ustedes vão sair de acá hoje, ustedes vão almoçar com um amigo, Glória, e ustedes vão chamar esse amigo, essa amiga, e vai dizer, amiga, tenho algo para contar-te. Sabe de onde vem a palavra personalidade, cielo? Te vou a dizer. Personalidade vem de persona. E persona em latim significa máscara. Deus mío, significa, Luiz, que eu sou uma máscara, Edgar. Hermano, tu, bonito, com esses cabelos aqui, com essa barba,
tú tienes una máscara assim como eu. Nós outros usamos uma máscara para nos relacionarmos, Jéssica. E essa máscara, para que serve, chicos? Para que nós outros nos defendamos, porque temos um instinto de sobrevivência. Que passa quando ustedes hablam toda a verdade para uma pessoa que ustedes não conhecem? Pode ser que tu te hiera. E é de isso lo que estou falando. Isso acontece de maneira natural, Edgar. Então, chicos, todas as vezes que nós outros estamos nos relacionando, escutem bem, porque eu sei que pode parecer muito disruptivo o que estou dizendo, pero se trata de uma relação entre máscaras. Marcela, tu lo que estás mirando em mim é cá, e nessa câmera, e eu quando vejo tus olhos e tus cabelos, aqui, Marcela Lopes, é contigo mesmo. E agora tu dá uma sonrisa, isso, muito bem. Estou relacionando-me solamente com a parte superior do iceberg. Não estou me relacionando de verdade com todo o ser humano de Marcela Lopes. E por quê? Porque não nos conhecemos. E por quê, Marcela? Porque tu estás em um ambiente público. Quem aqui não tem medo de oratória? Quem não tem medo aqui de exponer-se em público? Quem aqui, Heidi, de pronto não se sente um pouco constrangida, um pouco frustrada quando chama um cliente, esse cliente te... Não, que pena, não habla comigo nesse momento. Ou quando chama a Jéssica e empieza a ser pergunta sobre pergunta e Jéssica, ai, Deus meu, que dolor de estômago. Certo? Aí vai, ai, que pena, não me funciona meu áudio. Não, não, Jéssica, a vezes olha, não. Então, chicos, a personalidade tem é uma ferramenta muito importante para o ser humano, para que nós outros nos relacionemos. Só que agora les vou contar por que vocês estão aqui, porque vocês querem obter melhores resultados em suas relações laborais e em suas relações personais. E se é certo isso, temos que entender um pouquinho de como funciona nosso cérebro. Estamos bem hasta aqui, chicos? Como está meu espanhol aqui, Heidi? Está bem de 0 a 10? 8,5, diz Ed aqui, ó. 8. Vou melhorando, vou falando com mais despacio, principalmente para as pessoas mais auditivas. Miren que eu coloco para vocês uma apresentação, busco deixá-la muito bonita para as pessoas mais visuais e busco falar de minhas histórias, busco conectar com vocês para criar um sentido, um sentimento. Vale, chicos? Estou me utilizando de los 3 perfiles de patrones comportamentais para poder chegar a lo que chamamos de racional, prático e emocional. Mirem esse gatico mirando esse leão. Parece uno se mirando no espejo, certo? Uno se vê no espejo quando desperta, que vê? Vê um gatico e se vê como um leão, um tigre. Isso é o que vocês estão vendo, chicos, em verdade, é uma realidade projetada por tu cabeça. Só que agora les vou contar um secreto. Isso o que tu vês e o que tu escuchas en esta classe, chicos, não é realidade. É solamente uma percepção. Ui, Deus meu, pero espera, Luiz. Eu estou com hambre, já estou para almoçar. Dá-me uma informação um pouco mais clara. Ok, chicos, déjame explicar para vocês melhor. Eu não sei em que momento vocês estão de seu dia, se já almoçaram ou se não almoçaram. Eu creio que a maioria não almoçaram. Alguns já estão com hambre. Vocês creem que o hecho de estar com hambre cambia a maneira de escuchar a lo que estou dizendo? Digam com a cabeça, sim ou não? O hecho de estar com hambre, tu crees que tu não cambia a maneira de interpretar a lo que estou dizendo? Sim, senhores. Vocês têm uma influência tremenda com tudo o que está sucedendo. Alguns de vocês estão neste momento escutando, pero também escrevendo correios, enviando WhatsApp. E nestes mensagens intercambiados, há mensagens que são, ai, Deus meu, meu jefe me chamou aqui para fazer uma coisa, ai, que chincharrón. E aí uno empieza a generar emoções. Estas emoções, quando, por exemplo, tu sales a caminhar, a visitar clientes, e aí tu toca puertas, e aí vem um cliente e te dá uma carrada na cara, dizendo, não, por favor, envia-me um correio, depois hablamos. Uno se sente como?
Uy, carajo, Dios mío, tudo isso hace com que tu percepção filtre a realidade que tu estás vendo. Então, significa, chicos, que estamos falando de uma projeção de tus emoções. Significa, então, para concluir essa primeira etapa, que tudo o que tu vês é basicamente um resultado de tus crenças, de tus experiências e de tu estado emocional. Então, Luiz, se isso é certo, significa que eu também puedo cambiar a realidade que estou vendo? Sim, senhores. Vocês podem cambiar agora isso. Agora, não deixar para depois. E eu les vou ensinar como. Só que o objetivo principal desse treinamento hoje, que vocês salgam de acá com ferramentas para poder melhorar essa comunicação com as diferentes formas de como são as pessoas. Há pessoas que têm uma percepção diferente da tua da vida. E aí, les vou contar algo muito importante. Todas as vezes que tu te relacionas com um cliente, ou com tu jefe, ou com tu hijo, ou com tu padre, e tu, em tu modo de comunicar-se, tu não logra o objetivo que tu deseavas, a responsabilidade é tua. A responsabilidade não tem nada a ver com o outro. Pero Luiz, e se a outra pessoa não quer escutar-me? Isso não é problema tuyo, isso é problema de ella. El tema es lo siguiente, Gustavo. Cielo, escuchen bien. Si tú quieres prosperar, si tú quieres tener éxito, tú tienes que entender cómo conectar con la forma de cómo el otro percibe. Y para eso, Blanca, tú necesitas desidentificar-se de tus emociones, Wendy. Se tu te quedas conectada com tua emoção, se tu te quedas dando valor somente a tua forma de ver as coisas, Joana, sabe o que vai suceder? Tu filtro de tua realidade vai estar sendo fragmentada, vai estar sendo estricta a uma forma solamente de ver e não a do outro. Por isso é tão importante, Joana Lopes, que quando tu esteja se relacionando com os demais, antes mesmo, recuerda, ui, caralho, que emoção estou sentindo? Por quê? Porque esta emoção vai interferir em la realidade de que como tu estás vendo. Então, para concluir essa primeira parte e ir à la prática, porque é uma hora solamente aqui. Esse é o regalo que estamos entregando para vocês hoje. Primeiro, chicos, não somos personalidade, somos essência. Nossa personalidade nada más es que una armadura, unas gafas que tú pones para ver la vida, para no se sentirse tan indefesa. La personalidade é uma maneira para defender-se. Ah, Luiz, e aquela história que quando dizem, ai, Cid, ele tem uma personalidade forte. Se ele tem uma personalidade forte, significa que ele está com o ego muito alto. Significa, é a maneira de como penso. Sou uma pessoa mais estricta a la maneira de como penso, de acordo com minhas crenças, minhas experiências e minhas emoções. Segundo, o que percebimos é unicamente um filtro de la realidade. Para alguns, o 29 de julho, chicos, é uma loucura. Ai, Deus mío, me chegou o fim de mês. Ui, tenho que pagar as contas a próxima semana. Para outros é, ui, que coisa rica, vou receber minha plata para a próxima semana. Miren, chicos, a mesma situação vista de duas formas. Quais são as crenças que estão empurrando tu forma de ver a vida? Terceiro ponto, temos preferências, e as preferências é ego. Ter uma preferência é ego. Ok, eu estou escutando alguns pensamentos aqui que estão dizendo, ai, Luiz, eu não estou de acordo. A preferência é uma forma de desfrutar a vida. A mim me gusta tomar uma cervecita, não me gusta tomar jugo. A mim me gusta mais playa que ir à la montanha. El hecho de ter preferências não impide que tu puedas ampliar tus preferências. Por assim dizer, a mim não me gostava de playa, e mira que eu vim de Brasil, de la costa de Brasil, e eu sempre sentia, ui, a arena, ui, me dava como, assim, incluso a hora em meus dentes, assim, me dá uma sensação
mal, assim, eu sinto, sabe mi piel de los pés, assim, arrastrando na arena, não me gostava. Não me gostava quedar sucio. Então, eu dizia, nunca mais vou à playa. Chicos, eu perdi muitas coisas por não irme à playa. Muitas coisas. Personas increíbles que eu não he conhecido, festas que eu não he disfrutado. Miren como a preferência também te quita coisas. El hecho de poder elegir es lo que te da liberdade. La preferência não pode ser uma fijação. Por isso que a preferência é uma forma de limitar lo que tu puedes hacer en la vida. Quarto ponto, nos acercamos solamente de lo que preferimos. Se isso é certo, chicos, então, miren com quem, glória, ustedes se vão relacionar. É solamente com as pessoas que tu prefieres. Se é certo isso, como que tu vas a saber como as pessoas que pensam diferente de ti podem levar-te, podem agregar valor em tu vida? Muitas vezes nós outros não evolucionamos na vida, chicos, porque não logramos ampliar nossa forma de perceber o mundo. Inclusive, só para dar um parêntese, quando falamos de prosperar financeiramente, nós outros temos que ampliar nossa mirada, porque se tu não amplia tu mirada e recebe muita plata, tu volves a la escassez. Porque o medo de perder hace com que tu perdas todo. E quinto ponto, nos alejamos de lo que aparenta ameaça. Muito bem, chicos. Para isso, agora, chegando a las 11:26, nós vamos hasta las 12. Quero mostrar a vocês o que significa o Enneagrama. Hasta las 12, perdóname, hasta las 12 para melhorar meu espanhol. Então, chicos, o que é o Enneagrama? Chicos, eu tenho a fortuna, a bendição, eu tive a fortuna e bendição de, quando eu tinha 22 anos, ou seja, eu tenho 44, caralho, 22 anos atrás, eu tive a oportunidade de estudar Enneagrama com o fundador do Enneagrama em Brasil, com o presidente do Instituto Enneagrama, Márcio Schultz, e tive a oportunidade de, desde essa época, de los 22 anos hasta hoje, poder manejar essa ferramenta. O que isso me ajudou, chicos? Me ajudou a conhecer a mim mesmo, como que minhas emoções estão me impulsando e me limitando. E também poder ver as emoções na miradita de vocês. Eu quero dizer a vocês que o Enneagrama, e quero que vocês busquem depois com calma, anotem aí para buscar mais informações. Há provas, há testes online gratuitos para que tu puedas saber qual é tu personalidade. E aqui a ideia não é dar aqui um entendimento general para entender como funciona a personalidade de cada um. Pero para explicar bem, é uma ferramenta que explica como nossa personalidade se moldeia desde a infância e como isto influi em nossa maneira de comunicarnos, tomar decisões, e no caso de los clientes, de comprar também. Cada um compra impulsado desde nossas crenças. E o Enneagrama, ele te ajuda a identificar qual é esta frequência, onde tu estás vibrando. Se tu eres uma pessoa mais racional, uma pessoa mais emocional, uma pessoa mais prática. Aí vem a pergunta que eu hice em princípio para Jéssica: que passaria se tu conhecera a cada cliente tuyo, hermano? Deus mío, tu passarias a entender que há patrones de comunicação que têm mais efetividade. E nesse momento que eu estou aqui com vocês, Edgar, muitos de vocês estão com dificuldade de solamente escuchar-me, porque são visuais. E é por isso que eu coloco a câmera. Inclusive, os visuais têm a tendência de colocar a câmera, para que vocês entendam, Jéssica. Então, por aí, nós outros vamos entendendo, sabe, Tatiana, como nos conectar com o outro. Muito bem. Vamos entender isso, então, de maneira muito didática. Les prometo que não vou falar aqui coisas de biologia, de medicina, vamos ir, nem vou falar de neurociências de uma maneira muito profunda, vou falar de uma maneira muito didática, como se meu filho de 11 anos pudesse entender. Vale? Então, quero pedir perdão a los que já estão mais avançados, pero a ideia aqui é ensinar como identificar os perfis de clientes. Existem em nosso cérebro, tipos, vamos dizer assim, três grandes regiones. La parte frontal, poderíamos dizer que é a parte racional, ¿vale?
Quando nós outros hacemos isso, estamos falando de pensar, estamos falando de analisar, estamos pensando em racionalizar. Muito bem. Quando nós outros colocamos a manita em nosso coração, nós outros estamos falando de uma parte mais emocional, só que dentro de nosso cérebro, justo en el medio de nosso cérebro, nós temos algumas glândulas, algumas partecitas que estão conectadas com a parte límbica, é a parte emocional, onde se almacena as memórias emocionales. E mais na parte atrás, vale, para dar um pouco mais de didática, seria a parte que chamamos reptiliana, a parte primitiva. E essa primitiva, basicamente, o que nos impulsa é sobreviver, é actuar. Por isso que é prática. Então, se é certo isso que estamos falando, chicos, as pessoas mais evolucionadas, então, são as pessoas mais racionais e as pessoas menos evolucionadas são as pessoas mais práticas? Não. E agora já vou desmistificando alguns mitos. Vale? Todos nós outros somos racionais, emocionais e práticos. Sin embargo, quando tu tinha 7, 8 anos de idade, tu mamá ou uma pessoa que estava contigo em tu vida te puso nas gafas. Essas gafas, quando essa pessoa puso para ti, basicamente, vocês passaram a ver a vida dessa maneira. Por quê, Joana? Porque tudo o que tu vês é resultado de tu crença. Putz, então mira que difícil é, eu tenho tantas dificuldades na vida, então significa que a forma mais rápida para solucionar é cambiando hacia dentro, porque grande parte de lo que tu vês não está sucedendo, é solamente uma percepção, só que quanto mais dolor, mais herida tu tens, mais estas 3 áreas do cérebro têm cicatrizes. E dentro do cérebro, essas cicatrizes, temos um nombrecito muito feito, que se chama rutas sinápticas, que é quando as neuronas estão se conectando e aí um caminho, aí uma ruta que todas as vezes que tu te recuerdas da persona que a ti não te gostava, daquele cliente que era muito grosseiro, que hacía muita pergunta, automaticamente te impulsava algumas emoções. Ou te generava pereza, ou te dava cansaço mental. Todas estas sensações ocorrem devido às nossas crenças. Por exemplo, quando eu era muito jovem, eu odiava estudar, porque eu tinha uma crença que estudar era algo cansativo e por vários motivos. Então, tive a tendência de ser uma pessoa mais criativa. Por que estou falando tudo isso? Porque tu cliente também é um ser humano e quando tu está se relacionando com eles também tuvieron em seu momento uma maneira de poder ver a vida. Aí volto para a pergunta do início desse taller. Que passaria se tu pudieras conectar-se com cada personalidade de tus clientes? Chicos, miren isso na pantalla. A los que estão manejando, por favor, senhora Glória, não mire a pantalla. Muito bem. Quero que vocês vejam que há 9 personalidades. Essas 9 personalidades estão divididas em 3 áreas: los racionales, los emocionales e los prácticos. E les vou explicar aqui, iniciando por los prácticos. Temos aqui, por exemplo, aqueles que chamamos de líderes. Ele habla o seguinte, miren bem, Edwin, não importa o que os outros pensem, eu decido o que é melhor para mim. Assim pensa uma pessoa que tem a personalidade 8. A pessoa 9 pensa o seguinte, senhor Edgar, quero alejar-me de conflitos, me gusta hacer a coisa com calma, não me pressiones, por favor. Muito bem. El 1, perfeccionista. Ele habla da seguinte maneira, no, muchas gracias, senhora Diana Lopes. Yo, lo mejor es aquele que hace, se esforça, não importa como, se toca, toca.
A mí me gusta de las personas que son justas. Para mí no hay 8 o 80. O es o no es. Essas são as pessoas, essas três são as pessoas prácticas. Pero Luiz, carajos, pero são muito diferentes. É certo. Porque cada uma de elas tem uma dose de alguns outros subtipos, que não vamos falar hoje acá. Pero há algo em comum entre elas. Todas as três estão conectadas com o cérebro primitivo. O 8 atua de la maneira de lo que é melhor para ele. Ele não sente, não pensa, ele simplesmente atua com aquilo que é melhor para ele. Ponto. El 9, ele atua também, só que ele atua para huir de la acción. É aquele que le gusta ser mais passivo, mais tranquilo. Ele atua, ele paga todo para não entrar em conflito. E o terceiro também é muito prático, pero ele não é prático para fazer o que é melhor para ele. Ele é prático para fazer aquilo que tem que ser hecho. Essa persona, Heidi, é de estar buscando sempre aquelas empresas que entreguem exatamente o que ele pediu. Pero Luiz, eu entreguei para meu cliente mais do que ele queria, pero não era o que ele estava buscando. Tu tens que ver exatamente aquilo que ele está buscando. Se ele é uma pessoa muito estricta, possivelmente ele está em esse tipo 1. Se ele é uma pessoa mais passiva, tipo 9, e se ele é uma pessoa que quer mandar de todas as formas e não está aí para o que tu pensas, para o que os demais pensam, é uma vibração tipo 8. Esses são os práticos. Agora vamos para os emocionais. Vamos a ver, chicos. O tipo 2, chamamos ele tipo 2 de servicial, ele é uma pessoa muito linda. Ele é uma pessoa que habla assim, me encanta sentir que sou querido por todos. Essa pessoa, chicos, deja de hacer as coisas por ela mesma, para ser por los demás. E todas elas têm uma sombra e têm uma fortaleza. Uma não é melhor que a outra. Só que o tipo 2, ao mesmo tempo que tem essa coisa de ser querida, de querer ser é o tipo de cliente, chicos, que quer ser tratado com aquilo que me hace especial. Agora é o seguinte, se ele vê, Heidi, que tu estás tratando ele como tu trata a outras pessoas, se queda vengativa, orgulhosa. Por que não? Porque a mim me gusta ser mais querida por todos. Se tu não le llama en el dia de cumpleaños, essa pessoa se queda brava contigo. E uma personalidade tipo 3, que também é emocional. Diferente del 2, que quer ser querido por todos, pero não quer ser melhor que nadie. O 3 é extremadamente competitivo. Ele, quando negocia contigo, chicos, ele está negociando para querer ter a melhor negociação. Não porque ele quer ser especial, é porque lhe gusta ter ventaja. Ok? E essa pessoa tem maneiras de actuar. É uma pessoa muito enfocada em hacer, só que com o objetivo de ser ele melhor. Porque quando em sua infância, aprendeu que a única maneira de destacar-se na vida era sendo ele melhor. Então, a personalidade dele, por vezes, é uma personalidade muito fria. Pero quando é necessário, se convierte na pessoa mais dulce do mundo. É o que chamamos de camaleão. Muito bem. E a última pessoa emocional, estamos falando de uma pessoa que le gusta ser especial, pero diferente de la 2, que quer ser querida por todos, esta quer ser diferente. Então, pinta os cabelos diferente, coloca tatuagem, le gusta comprar um carro de um color diferente, le gusta de usar umas roupas distintas, le gusta de hablar de como se siente, tem a tendência de hablar com uma certa es muy dramático en la forma de hablar, de escuchar las cosas. En el mismo día vive el infierno y el cielo. Este cliente, quando tu hablas com ele, chicos, Deus mío, a uma hora eu estava falando com ele, já estava muito bem, a hora está em um inferno.
Como lidiar com esse perfil de cliente? Já les vou mostrar. Agora vamos para os perfis analíticos ou racionais. Hablamos de los práticos, de los emocionales, agora vamos para los analíticos racionais. El tipo 5, chicos, que é ele calculista, a pessoa mais fria, mais planeadora, de habla assim: não me gusta, Carla, que as pessoas se acerquem muito. Me gusta que as pessoas tenham seu espaço. Não invada minha privacidade. Observa, essa pessoa é uma pessoa que não quer compartilhar suas emoções e sentimentos. E a tão pouco les gusta escuchar as pessoas muito kinestésicas. Le dá pereza, inclusive. A pessoa tipo 6 é uma pessoa que, quando confia em alguém, se converte em seu principal defensor. Sin embargo, esse perfil de cliente é aquele perfil de cliente mais desconfiado que há. E ele é muito analítico e necessita de muita informação. E tu te quedas, ai, Deus mío, me hace tantas perguntas. Pero te vou a dizer algo, Jéssica. Esse é o cliente mais leal. Porque ele tem tanta dificuldade para confiar que depois que confia, paila, nunca mais te solta, Eduardo. E por fim, a terceira pessoa analítica ou racional é porque prefere sempre estar cambiando de opções. Ele não tem essa lealdade com um restaurante, com uma forma solo de alegrar-se. A ele le gusta todo. Quando vai ler livros, lhe encanta ler a primeira página. E aí sempre está comprando outros livros e outros livros. Le encanta cursos, hace muitos cursos, pero não profundiza. Não vai mais ao fundo. Não lhe gusta tanto tocar em suas emoções. Quando está passando por problemas, tem a tendência de reír, incluso para não tocar tanto em suas emoções. Certo? Então, quando nós outros miramos esses 9 tipos de personalidades, passamos a entender, primeiramente, que há 3 grupos: los práticos, los emocionales e los más racionales. E vimos que há 3 tipos para cada um. Muito bem. Chicos, que é o que eu deveria, então, utilizar para identificar o perfil de personalidade? Miren, primeiro, como a pessoa está escrevendo? Uma pessoa está escrevendo de maneira direta, estruturada ou expressiva? Porque uma pessoa direta é uma pessoa mais prática. Le gusta de ir al grano. Uma pessoa mais estruturada, mais racional. E uma pessoa mais expressiva, mais emocional. Solo el hecho de tu tener esta habilidade de escuchar e perceber já te põe um diferencial gigantesco. Ojalá tu salga hoje desse taller e tu passes a escuchar hacia si mesmo. Isso te vai ajudar muitíssimo a melhorar também tu manejo emocional. Segundo ponto, fazer perguntas técnicas ou qualitativas. Que tipo de perguntas faz tu cliente? Pensa comigo, chicos. Se ele pergunta qual é o olor del produto, del detergente que ele está comprando de ti, e ele está perguntando isso barro um tema mais de gosto, de preferência, possivelmente é uma pessoa ou mais kinestésica ou mais emocional. Agora, se é uma pessoa que a mim não me importa o olor, a mim me importa o que a los clientes les gusta e para mim está bem, e compra o que tenha, o mais econômico, é uma pessoa mais prática. Ok? Muito bem. Chicos, vamos dando passito a passito, mais 17 minutos, eu creio que tendré que acelerar muito aqui para terminar. Dios mío. Responde rápido ou você toma seu tempo? Tu cliente é um cliente que responde rápido? É um cliente mais prático. É um cliente que lhe gusta tomar seu tempo? Pode ser que seja um cliente mais analítico ou mais emocional. É um cliente que quer decidir rápido? Pode ser um cliente mais impulsivo. Pode ser emocional ou prático. Ou ele é um cliente que necessita analisar? Pode ser que seja um cliente mais racional. Ele menciona experiências quando tu estás falando com ele? Pode ser que seja um cliente mais emocional. Ou ele se enfoca em dados? Pode ser mais analítico. Observa que essas 5 perguntas
Quero que vocês las anotem, porque isso será um mapa, uma brújula para poder começar a encarar tu comunicação. Chicos, como estamos hasta aqui? Escrevam para mim aqui no chat, quero saber se vocês estão aqui comigo, Deus meu. Escrevam como estamos de 0 a 10 hasta esse momento e se vocês têm alguma pergunta, antes de passar à prática. De 0 a 10, escreva, está 10, está muito bem, 8, toca melhorar alguma cosita, 5 está mais ou menos, e aí se tu me coloca menos de 8, chicos, tu me diz o que tenho que melhorar, por favor. Graças, Carlitos, graças, Ruli. Escrevam para mim, como estamos aqui, Glória? Ok, muito bem, muito bem. Chicos, muitas graças. Então, me parece, Cielo, me parece que estamos em um bom caminho, certo, Blanca? Excelente. Então, vou a seguir aqui com vocês. Listo. Então, estamos bem. Se alguém aqui não está entendendo, já deixa tu pergunta que Ruli está aqui comigo e me vai ajudar. Vamos à prática. Tipo 1. Não, tipo prático. El prático tu tienes 3 perfiles, 8, 9, 1. Recuerda a imagencita que eu tinha antes. Mira, este cliente ou essa persona, eles podem mostrar-se obstinados, impulsivos, hasta demasiado contundentes. Eles falam assim, é assim que tem que ser. Pero a vezes eles cuesta, inclusive, acercar-se de pessoas que não pensam igual a eles. Chicos, estou dando aqui uma visão muito prática, uma visão muito genérica, para que tu salga de aqui, mais ou menos ubicando as pessoas, para que tu melhores tu comunicação. Ok? Muito bem. Como tu los notas? Mira, les interessa muito que as coisas se hagam. Quando a pessoa te pede com prisa, não, eu necessito para já, as coisas são para a hora, não, me interessa somente um desconto, quanto me dá? Não, isso não me interessa. As pessoas marcam limites em la conversação. São regras claras. Não, não foi isso o que eu te disse, etc. Quando tu vês que as pessoas estão pondo as coisas de maneira muito estricta, são pessoas mais práticas. Ok? Se nos dá tempo, eu les vou mostrar uns vídeos mostrando cada um deles. Uma pessoa prática, chicos, como que tu tens, como que eles hablam contigo? Um tipo 8, que é aquela pessoa, um líder, um desafiante, ele habla assim, Carla, quanto me custa o serviço completo e desidentificação e quando podem vir? Não quero voltas. Observa, ele pergunta al grano o que está buscando e quando podem vir. Ele toma a decisão. Generalmente, a forma dele falar, ele já demonstra um grado de autoridade. Luiz, e como eu tenho que falar com ele? Dê a ele a autoridade. Se tu intenta sacar a autoridade dele, paila. Só que é o seguinte, ele não quer falar com o servicial. Ele quer falar com alguém que lhe dê autoridade, pero alguém que também tenha autoridade. Então, se a pessoa chega para ti mirando e falando, posiciona-te com ela também, pero não queira ser mais grande que ela, porque ela te vai a confrontar-te e tu vas a perder. Tipo 9, recuerda que estou falando de pessoas práticas. Ella habla assim, senhor Juan, envie-me o preço e as opções de pago do plano de limpeza. Prefiro algo sencillo e que não me complique. O que essa pessoa está buscando? Essa pessoa está buscando decidir solita, ou decidir sem conflitos, ou decidir sem muitas complicações. Essa pessoa não quer complicações. Essa pessoa, quando habla contigo, ela é muito dulce, tem uma voz muito aveludada. A tendência é que hable com mais despacio, que ela habla querendo deixar-te muito cômodo. Ela não te confronta, não te questiona com tus perguntas. Então, com essa pessoa, tu vas a ter que lidar com ela, mostrando a ela que tu não estás pressionando ela. Ao contrário. Mira, senhora Maria, tu tens toda a razão, que bueno, também não me gusta dessa pressão, vamos fazer as coisas com despacito. A Ed, ela encanta Luiz Fonsi por isso. Quando criaram a música Despacito, foi para a Ed. E ele tipo 1, uma pessoa perfeccionista. Se eu pudesse colocar uma imagem dessa pessoa cá, seria um militar. Mira como ele habla.
Se esse contrato, se contrato ele mantenimento mensual, como garantizam que cumprem os protocolos e os documentos, e que documentos necessito para formalizar? Observa, ele vai ao grano, pero buscando sempre garantias de cumprimento. Tem que fazer aquilo que se haga. Chicos, agora vamos para as pessoas, para os clientes mais mentales, que é 5, 6 e 7. Mira, a tendência que essa pessoa, mire-me aqui na pantalla, ela tem essa cara aqui, ó. Ela levanta os olhos, agranda os olhos e coloca as cabeças para os lados. E tem muita expressão. Porque a expressão mental está acá. Então, ao mesmo tempo que quando estão paralisadas, elas fazem isso, também quando estão felizes, fazem isso. E estão assim como buscando informação. Por quê? Porque a pessoa mental necessita sentir-se segura. Listo? E quando se sentem seguras, chicos, elas buscam fazer muitas perguntas. Aí me recordo sempre de Jéssica, quando falou, ai Luiz, quando as pessoas me fazem muitas perguntas, me quedo um pouco... É certo, porque são pessoas mentais. Capaz, Jéssica, que tu seja uma pessoa ou mais emocional ou mais prática. Eu diria que tu eres mais emocional, com minha leitura que estou fazendo de ti. Então, tu tens que aprender a conectar com essa pessoa. Como tu lo notas? En la conversación, le gusta de detalle, le gusta de teorías, le gusta de dados, de planos, de comparativos. Muy bien. Isso lo general. Agora, como habla um tipo 5 mental? Ele pergunta da seguinte maneira: quantos metros quadrados pode cobrir um litro desse desinfectante e qual é o tempo de ação recomendado? Observa, uma pessoa que te hace perguntas muito detalhadas são pessoas que não querem que tu invada suas emoções. Tu tens que entregar as emoções assim de lejos. Ó. Mira, chicos. Aqui está. Lança para ele. A pessoa se sente mais em confiança à medida que vai vendo que tu eres uma autoridade. Um tipo 6 é uma pessoa leal. Recuerda que já les havia dito? Querem solamente a certificação que tu eres a melhor pessoa para que ele pueda confiar. Por quê? Porque eles têm muito medo de equivocar-se. Ok, chicos? Muito bem. E ele tipo 7? Ah, bueno, ele tipo 6 habla assim. Será que tu me poderias enviar-me uma proposta por escrito, por correio, timbrada com a companhia, com o sello da companhia? És uma pessoa extremadamente mental. Uma pessoa dessa, para lidar com esse perfil de cliente, tu tens que dar muita informação, não querer pressioná-la, solamente ajudá-la que tu estás aí para generar seguridade. A única coisa que essa pessoa não quer é equivocar-se. E ele tipo 7, chicos, entusiasta. Recuerda que eu lhes havia dito que diferença há entre esse plano de limpeza e o premium, que inclui desinfecção profunda ou solo mantenimento básico. Então, vocês mirem, que isso nos leva a entender, chicos, um pouco dessa diferença entre três perfis mentais, que em princípio são muito diferentes, só que os três buscam a análise, enquanto os práticos buscam actuar, enquanto os emocionais buscam sentir. E são três modelos de comunicação diferentes. Vamos ver os emocionais. Os emocionais, eles podem tomar-se as coisas muito a pecho, preocupar-se por la imagem ou necessitar de aprovação constante. Como os notas? Hablam muito de los sentimentos e buscam cercania ou aceitação. Ok? A conversação é muito clara. Como habla um tipo 2, um ajudador, um servicial? Ele habla assim: senhor Juan, se contrato de serviço, também poderias incluir uma limpeza profunda em el área comum para que todos se beneficiem? Quero que todos se sintam muito cômodos. Chicos, mira el mapa del éxito desse treinamento. Só o hecho de ensinar aqui em 1 hora para vocês que tu consegue diferenciar pessoas emocionais, racionais e práticas, tu já vas começar a cambiar tu comunicação e deixar de ser um robô, um chat GPT, certo? Mira o tipo 3,
Recuerda, el triunfador, el competitivo, que quer ser el mejor, ele habla assim, ó. Ele habla dessa maneira aqui, ó. Cielo, uma pergunta. Que empresas grandes usam esse serviço? Quero algo que genere uma boa imagem para meu cliente, para mis clientes e para o mercado. Observa, ele está preocupado com sua reputação. Então, os benefícios têm que estar conectados a isso. E por fim, será que tu me poderia hacer um plano de limpeza personalizado? Me gusta que se adapte a meu estilo. Não, em minha empresa tudo é diferente. Quando tu vês que a persona põe esse grado de conversação que tudo para ele é diferente, não, comigo é diferente. A mim me gusta assim. Não, não haga dessa maneira. Não, a mim me gusta desse produto. É que é uma persona tipo 4, uma persona que tem esta busca en essa comunicação que se sinta especial. Se tu pones a Edia a dizer, mira, todos mis clientes les gusta utilizar isso, Edia vai dizer, não, então não me gusta, porque me gusta ser diferente. Muito bem, chicos. Dicho isso, quero agora ingressar com vocês a uma parte final acá e hablando que aí uma outra forma também de identificar as pessoas utilizando a PNL. E eu não sei se vou a concluir às 12 outra vez, Dios mío. Vamos aqui buscar. Chicos, quero, por favor, pedir a ajuda de vocês. Quero ver aqui no chat se alguém hizo alguma pergunta e se estamos bem. Escrevam para mim, por favor, se vocês têm alguma pergunta ou de 0 a 10, como nos fuimos em la parte del Enneagrama, só para saber se estamos indo bem para poder seguir acá. Ok. Se tienes alguma pergunta de Enneagrama, o Gustavo aqui já contestou, estamos bem, com 10, Joana também. Chicos, ok, muito bem. Se tu pones um 9, um 8, eu considero que tenho que melhorar minha comunicação e também está bem. Listo? Estamos bem? Listo, mis chicos. Graças, 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 graças. Ok. Edwin, se tu necessita repassá-lo, o que eu te vou recomendar? Que ao final eu vou colocar um grupo de WhatsApp e que vocês hagam parte desse grupo de WhatsApp, porque eu vou compartilhar um regalo para vocês e posso compartilhar algumas pantallas dessa apresentação. Ou melhor, eu posso compartilhar o link desse vídeo para vocês. Listo, chicos? Então, vamos aqui concluindo, falando de PNL. Luiz, que é PNL? PNL é programação neurolingüística. Apesar del nome ser muito difícil, não se preocupes, como hablan los caleños. Basicamente, está dividido em a PNL, a programação neurolingüística, nos ajuda a identificar 3 patrones comportamentais: os visuais, kinestésicos e auditivos. Há algo muito profundo e eu vou tratar de falar de lo mais sencillo. Leam lo que está aqui nessa diapositiva. Leam, porque vocês estão vendo acá como habla um cliente e como deve hablar um assessor. Em resumo, se o cliente habla como ver, mirar, observar, significa que ele é mais visual. Se ele é mais hablar de sentir, tocar, experimentar, ele é mais kinestésico. E auditivo, quando ele habla mais de escuchar, de sonar, de comentar. Para que funciona isso, chicos? Principalmente quando tu estás também escrevendo por WhatsApp. Trata de ver como tu cliente escreve. Chicos, Luiz, isso vai fazer diferença na hora de vender? Pode ser que Edia solita no, pero venta é uma sucessão de coisas, é um conjunto de coisas. Se tu queres falar de tu forma solamente, tu não vas a conectar com os demás. Ok? E eu vou deixar para vocês de regalito, miren, quais são as características e como tu podes identificar um visual, um auditivo e um kinestésico. Vale? Eu vou fazer o seguinte, vou dar 3 segundos para que vocês tomem um pantallaço acá. As pessoas visuais, para esse caso queira tomar uma foto. Uma pessoa auditiva, aqui está. Muito bem, eu vou pedir de pronto que Juli comparta aqui no chat para vocês. E uma pessoa kinestésica. Por quê? Porque isso o que eu acabo de fazer aqui é um resumo tremendo para poder ajudar-nos a identificar esses padrões. Listo, meus amigos?
Agora, eu quero que primeiro agradecer a vocês demasiado e dizer que quero fazer um sorteio de um livro e de uma mentoria VIP para uma empresa. Então, chicos, eu vou fazer o seguinte, vou compartilhar ao final uma surpresa para quem quer seguir estudando. Alguns aqui já sabem que nós sempre temos regalitos ao final, pero primeiro vamos a sortear um livro para os que estão participando. E para isso, Júlio vai compartilhar aqui o link dele WhatsApp. Tem que estar participando do grupo de WhatsApp. Listo? Então, vocês participem a hora, Júlio vai compartilhar a hora e eu vou fazer uma pergunta. Ok? E outra coisa também, a los que estão participando do grupo de WhatsApp vão receber um documento com um exemplo de um vídeo como se expressa cada um de los eneatipos, ou seja, de los racionales, emocionales e de los racionales, emocionales e práticos, ok? Então, participem agora, porque eu vou compartilhar nesse momento. Júlio já colocou aqui o link do WhatsApp. Listo, chicos? Vou iniciar, então, com a pergunta. La pregunta, ustedes vão contestar, vale? Les pido, por favor, ustedes contestem dentro do grupo de WhatsApp, ok? Não contestem acá. Eu não vou considerar a resposta acá. Tem que contestar no grupo de WhatsApp. Luiz, como hago para ingressar? Ou tu haces a leitura do QR, ou tu te metes aí no grupo de WhatsApp. Tu vas a contestar já, Júlio vai a contestar. Quero saber o seguinte. Quais são os 3 números de eneatipos correspondentes a uma personalidade emocional? Quais são os 3 tipos? Solamente quero os números. Escrevam allá. El primeiro que contesta certo vai receber um livro meu autografado. Quem foi a primeira que contestou? Ok, a resposta era 2, 3 e 4. Bueno, listo. Então, aqui, ó, felicitações a Laurita. Laura o quê? Andrea. Laura Andreia. Laura Andreia, tu ganaste um livro. Te pido, por favor, para que tu busque no grupo de WhatsApp a Juliana Flores. Já, listo. Júlio já está falando contigo para poder entregar-te tu livro. Espero que tu não vivas fora de Colômbia, senão me vai custar enviar, porque regalo é regalo. Muito bem, chicos, e agora vou fazer uma outra pergunta, e a pergunta será relacionada a la mentoria, uma empresa, a la empresa que vocês trabalham, vão receber uma mentoria. Ok? Sim, uma mentoria VIP. Vale, esse será meu regalo. E ao final tenho mais um regalo. Contestem em WhatsApp. Ok? Agora vou aqui estar aqui para poder fazer a pergunta para vocês. A pergunta é a seguinte, chicos. Se eu hablo, por exemplo, vou falar de um perfil de persona, vale? E quero que vocês me ajudem identificando qual é o perfil específico dessa persona. Se essa persona é uma persona que para ela é tudo 880. Se é uma persona militar, que perfil de persona é esse? Que ela habla, que quer ir al grano. Essa persona habla assim, se contrata el mantenimento mensual, como garantizo que cumprem os protocolos? E que documentos necessito para formalizar? Essa persona é muito práctica. Qual é o tipo de essa persona? Vamos a ver. Isso, muito bem. A primeira pessoa que contestou perfeccionista, quem foi, Júlio? Marcel. Marce, perdão, Marce. Então, mira, diga para a empresa que tu trabalhas, não sei se tu eres la dueña, la presidenta, enfim. Então, a empresa ganhou uma mentoria, vale, para que nós outros podamos ajudá-los acerca de ventas, acerca de experiência do cliente, acerca disso. E para concluir, o último regalo, Deus mío, para concluir aqui, o último regalo, chicos, deixa-me compartilhar a pantalla. Tarararã.
quero dizer o seguinte, isso aqui não é para todos, para os que querem estudar. Chicos, primeiro, a los que estão seguindo, vou compartilhar para vocês os vídeos que eu separei de cada eneatipo, um vídeo de 1 ou 2 minutos. Como tu vas a descobrir cada um de los eneatipos. São vídeos muito chéveres que eu saquei do YouTube para vocês. Só que agora eu quero dizer o seguinte. Aqui, chicos, eu tenho duas formas que podemos seguir nosso trabalho juntos. Vale? Se vocês acaso queiram comprar meu livro impresso com autógrafo, com muito gosto, hoje les estou vendendo aqui a 79 mil pesos. Vale? Então, eu les envio hasta donde sea, hago essa entrega também, já está incluído o envio, é como uma forma de poder prestigiar a los que estão acá. Pero também há muitas pessoas que estão querendo, Luiz, eu quero também ter acesso a tu curso de prosperidade financeira, quero também ter acesso ao curso de mentalidade vencedora para superar medos, quero esse curso de comunicação assertiva e de gestão de tempo. Vale? E nesse caso, chicos, esses 4 cursos, eles estão por 400 mil pesos colombianos, e claro que se nós colocamos tudo, 479. Pero eu quisera dar seguimento a uma contribuição a los que participam e dizendo que solamente hoje, e hoje eu concluo com essa oferta, é a mesma oferta que nós outros hicimos para Feneceu há o que 2 semanas, Júlio, mais ou menos. Hoje já não vou mais a liberá-la, solamente hasta hoje por 99 mil pesos, e os que querem ter acesso aos 4 cursos e mais o livro, por 99 mil pesos, praticamente regalado. Solamente escriba yo acá en el grupo de WhatsApp. Eu quero. E com isso, Júlio se contacta contigo e já te ajuda a hacer chegar esses programas que são maravilhosos. Programa de prosperidade financeira, chicos. Isso me desbloqueou a vida, vale? Eu tinha uma deuda quando cheguei em Colômbia de mais de 500 mil dólares. E eu entendi que o grande problema de nossa vida está em nossas crenças. Muito bem, meus amigos. Aqui concluímos como nós vimos. Cielo Ortega. La foto, la foto. La foto. Vamos tomar una foto linda entonces, Edgar. Eso, chicos, y agradecemos de verdad a FENACEO por haberlos invitado, habernos ayudado con esta convocatoria. Seguimos siendo aliados pues de formaciones, de desarrollo personal, de ventas, de servicio al cliente, y vamos a ir avanzando con todos estos temas durante estas jornadas. Muchas gracias a ustedes por permitirse este tiempo. Claro que sí. A la 1, a las 2 y a la sonrisa más hermosa con el perrito. 3. Muy bien, Laura, alcanzaste. Muy bien, muchas gracias. Estou decretando, todos que apareceram sorrindo nessa foto vão superar todas suas metas comerciais e vão prosperar 2 vezes mais a partir de hoje. Um abraço, chicos. Espero que les tenha gostado de coração. Siga nossas redes. Júlio vai compartilhar aí em nosso WhatsApp também. Sigam nossas redes para que quedemos aí cercanitas. Vale, chicos. Fazem, muitas graças, Joana Lopes, Heidi, Gustavo, gracias por la participación. Muchas gracias. Hasta Wendy, luego. Gracias. un gusto. Gracias. Marcela, y a los afortunados gracias aquí, a todos. bendecidos que ganaron Gracias. también. Muy gentil. Felicitaciones. Un abrazo, Gloria. Cuídense mucho, chicos. Laura, gracias. Gracias. La Muchas suerte camina gracias. contigo, ¿eh? Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias. A todos, un hasta luego.